Tudo bem por aí? Simbora com mais uma edição do Ponta de Lança FC nesta sexta-feira fria em São Paulo. Olha aqui, antes de mais nada, dê o seu like, se inscreva no canal e acione o sininho para receber os vídeos e as notificações. Simbora! Dança das cadeiras, Brasileirão. Olha aí, novos técnicos. Jair Ventura no Vitória, ele estava no Avaí na Série B. E também o Ramon Dias, o argentino, que esquentou pouco o banco lá no Fortaleza, menos de 2 meses, e já foi contratado pelo Internacional de Porto Alegre, depois que o Inter demitiu o Roger Machado após aquele Grenal desastroso, né, para o Inter. Em casa, perdeu para o Grêmio por 3-2 e ainda perdeu um pênalti nos acréscimos, que poderia ter amenizado um pouco a dor. É, Agora, o detalhe é o seguinte: no Vitória, é o quarto técnico do time nesta temporada de 2025. Aí eu pergunto o seguinte: o Vitória está na zona da degola. Você acha que isso funciona ou não? Quer dizer, os camaradas ficam contratando os técnicos durante a mesma temporada e não tem planejamento, né? Eles não pensam assim, vamos contratar um técnico que pense o futebol desta maneira. Não, eles contratam quem está aí. Ah, e aquele lá? Imagina uma reunião entre esses diretores que não entendem bulhufas de futebol, todos em volta de uma mesa. Eu disse, não, o que que você acha do fulano? Ah, eu acho legal, boa, legal. O que que você acha do outro? Ah, eu acho muito bom, mas ninguém entende nada. Aí, quatro técnicos na temporada de 2025, nós estamos em setembro, o ano ainda falta, olha, outubro, novembro, dezembro para acabar o ano. E o Vitória está no seu quarto técnico. E o Jair Ventura, eu acho um bom técnico, mas nada demais. Pode ser que ele tenha aquela coisa do bombeiro, né? Como o Dorival Júnior tem essa pecha, né, de esse carimbo de que salva os times que estão na zona da degola, porque eles organizam o time. Depois é depois. E o Fluminense continua atrás de técnico, né? O eterno Marcão, funcionário e bombeiro do tricolor das Laranjeiras, está a postos. Você sabe que isso me lembra, que é o eterno interino, né? Nos anos 70 e 80, o Corinthians, porque entrava técnico, saía técnico, entrava técnico, saía técnico. Às vezes demitiam o cara e meses depois ele voltava. Porque alguém tinha percebido que tinha feito uma grande bobagem. E em dois momentos diferentes, um interino eterno era o Julinho. O Julinho era um preparador de goleiros do Corinthians. Quando um técnico era demitido e não tinha um substituto na hora, chama o Julinho. Aí o Julinho, que era preparador de goleiro, ia dirigir o time do Corinthians. Bom, aliás, teve uma vez que ele não aguentou. Ele falou assim: "Eu não aguento mais. Eu quero, é, eu quero voltar a ser o que eu era, preparador, o que eu sou, né? Preparador de goleiros." O Hélio Mafia, preparador físico do Corinthians na época da democracia, também, e um pouco antes, trabalhou muito com o Brandão. Ele também chegou um momento que a bola, a batata quente sobrou na mão dele, e ele falou: "Não aguento mais, eu quero ser o que eu sou, que é preparador físico." E o outro, que também assumiu essa condição em alguns momentos no Corinthians, foi o José Teixeira, professor José Teixeira, que era preparador físico e foi uma das pessoas mais educadas, ele já morreu, uma das pessoas mais educadas que eu conheci no universo do futebol profissional. Falei isso para o filho dele, professor Teixeira, cara super educado, dava gosto de conversar com ele, porque você sabe que no universo do futebol profissional a coisa é meio esquisita, né? Ah, e tem mais um, o Carlinhos, que jogou no Flamengo também. Volta e meia, chama o Carlinhos. Aí ia lá o Carlinhos e apagava o fogo. Olha aqui, ó, um dado alarmante no futebol, que é o seguinte: a atuação da PM, das PMs brasileiras. Isso aqui é uma apuração do GE. Em 2 anos, 8 casos de porradaria por parte da PM brasileira, porradaria por minha conta. Em estádios, em 2 anos, 8 casos de violência extrema. E é não só lá dentro, né, contra os torcedores, também fora, porque rolou um episódio com torcedores argentinos que estavam no Rio de Janeiro, na praia, tomaram um cacete da polícia, porque eram estrangeiros, estavam fazendo bagunça. Bom, é motivo para tudo, né, para descer o porrete. Bom, e o último acontecimento foi aquele no Maracanã, né? Fluminense e Lanús, no dia, na noite da desclassificação do Flu,
da Sul-Americana. E o jogo, quando voltou do intervalo, os jogadores voltaram com a arbitragem, o pau comeu na arquibancada, mas o pau comeu era mulher, eu falei aqui, mulher, senhora, netos, filhos. Cara, um negócio impressionante. Os PMs não pensam. Eles põem a mão no revólver ou eles descem o pau, descem o cacete. E foi o que eles fizeram na arquibancada contra os torcedores do Lanús. E aí o jogo não recomeçou, ficou 20 minutos parado, porque os jogadores do Lanús, preocupados com amigos, familiares na arquibancada tomando porrada da PM, então o jogo não começava. Isso, aliás, ajudou a esfriar o ânimo do Fluminense. E o Lanús se aproveitou, muito bem aproveitado, diga-se de passagem, e desclassificou o time do Renato Gaúcho, que acabou pedindo demissão depois. Bom, no campo agora, o Mengão jogou ontem em La Plata e quase dançou. Quase dançou. Estudiantes de La Plata, que é um time menor do que o Flamengo, é um time. Aliás, o orçamento é bem menor do que o orçamento do Flamengo, e também em termos técnicos, é um time mediano, é um time muito pior do que o Flamengo. Mas o Flamengo, a Ana Thaís Matos, da Globo, deu uma definição hoje que eu estava vendo lá no programa do Sport TV, dizendo que o time é um time blasé do Flamengo. Boa definição essa, é um time blasé, é verdade. E quando chega na linha da grande área, também já falei isso aqui, eles não chutam, eles ficam passando a bola um para o outro, é uma maluquice, eles querem entrar com bola e tudo. E olha, da linha da grande área é perto do gol, o gol é grande, 7,32 metros de largura. Pô, cabe um monte de bola ali dentro, né? Mas eles não chutam. E essa definição de um time blasé é muito boa. O Flamengo, ele corre risco e ele toma sufoco à toa. É ele que provoca esse sufoco, né? Então, agora ele jogou contra o Estudiantes, que em campo também é o seguinte: os argentinos são uma graça, né? São atrasados, né, os argentinos, nesse quesito. Eles, foguetório, a torcida da Argentina, foguetório no hotel, nas janelas do hotel onde estava hospedada a delegação do Flamengo, na madrugada, véspera do jogo. Ai, que lindo, foguetório, para eles não dormirem, isso mesmo. A outra coisa, um dos ônibus do Flamengo, não dos jogadores, mas da comissão técnica, apedrejado. Olha que lindo, apedrejado, destruíram as janelas. É lindo. E aí, dentro de campo, o jogador sobe, e aí quando ele cai, quando ele passa em cima do jogador, ele deixa raspar a chuteira. Ah, foi sem querer, tem trava, né, de alumínio a chuteira. Isso aconteceu ontem com a Rascaeta, que estava no chão, jogador do Estudiantes, que agora não lembro o nome, cara de jovem, bem jovem, moleque. Raspa a chuteira, foi sem querer. E aí o Arrascaeta olha pro juiz e faz assim, ó. Tem que ficar de olho nesses caras aí. Bom, mas aí o Mengão, que precisava só empatar, não fez gol no primeiro tempo. O Saul foi um cara que poderia ter feito gol, deu dois chutes, bons chutes. O Pedro tentou fazer um gol, mas a bola foi. O gol foi salvo pelo defensor do Estudiantes, raçudo. Aliás, quanta raça que tem o time argentino, né? Os times argentinos. Que é o que a gente não tem. Não sei por quê. Por que a gente não é raçudo como eles são? Bom, agora o Flamengo, cara. Bom, ele se classificou nos pênaltis, né? Agora o Flamengo, se jogar do jeito que vem jogando contra o Racing, vai ser eliminado. Porque o Racing é melhor do que o Estudiantes. Na minha opinião, é o melhor time atualmente do futebol argentino, é o Racing. O primeiro jogo vai ser no Maracanã. É bom o Flamengo ganhar de pelo menos 2-0, dois gols, porque não tem aquela história de gol que vale mais fora. Então, dois gols é bom, uma vantagem. E o segundo jogo, para definir quem vai à final, vai ser na Argentina. Então, cuidado, rubro-negro. O Palmeiras, que tinha eliminado o River Plate, né, mesmo sem jogar bem, vai pegar a LDU na semifinal. E o Palmeiras, ao contrário do Mengão, decide em casa. Vai primeiro para Quito e depois joga aqui em São Paulo contra a LDU. E por que que a LDU está lá? Porque eliminou o São Paulo em pleno Morumbi, lotado.
a torcida foi lá, cantou, fez festa, tal, e depois vaiou o time no intervalo do jogo. A LDU ganhou de 1-0, uma bobeada do Bobadilha. Aquilo ali, cara, a gente costuma chamar de. Ele foi juvenil, né? O Bobadilha lá, esperou a bola pingar, e aí ficou. Cadê o cara? Cadê o cara? E o cara, ó, estava na frente dele. E na saída do Rafael, meteu a bola rente à trave, 1-0, acabou. Ali é o seguinte, tá 0-2, né? Tá 2-0 para o adversário, aí você toma mais um, 3-0, acabou o jogo. E aí o Luciano depois ainda perdeu um gol que, pelo amor de Deus, né? Bom, mas também acontece aquilo lá, né? A bola bate na chuteira e puf, vai lá para cima. Neymar pai. A Lightwall Brasil, empresa de construção civil que usa painéis modulares para reduzir o tempo necessário nas edificações, e foi a responsável pela reforma do centro de treinamento da base do Santos Futebol Clube, CT dos Garotos, anunciou a entrada de Neymar da Silva Santos, pai do jogador Neymar, como novo sócio da companhia. Segundo o Neymar pai, a empresa combina inovação, sustentabilidade e visão de futuro. Olha o que ele falou. Combina inovação, visão de futuro e sustentabilidade. É com eles que ele vai tocar aquele projeto de construção. Isso aqui é uma pergunta de construção de um novo CT para o Santos, naquela área de proteção ambiental ali, aquela. Ele vai devastar porque vai construir um novo CT para o Santos. É ali, Neymar, pai. Bom, e falando em Neymar, ou melhor, falando em pai de jogador famoso, o Monir Nasraoui, pai do Lamine Yamal, do Barcelona, ficou bravo com a segunda colocação do filho na votação de 100 jornalistas pelo mundo, né, na bola de ouro. Ele perdeu para o Dembélé, ficou em segundo lugar. Aí ele diz o seguinte: acho que Lamine Yamal é o melhor jogador do mundo, de longe. E não é porque é meu filho, imagine se fosse, porque é. Mas porque ele é o melhor do mundo. Não há rivais. Humilde o pai do Lamine Yamal. E o Lamine Yamal tá esquisito também, viu a festa que ele deu, né? Depois, o pai do Yamal disse: olha só, temos que dizer que algo muito estranho aconteceu aqui. Por quê? Estranho por quê? Que os jornalistas votaram não no filho dele, mas no Dembélé. E você sabe que essa votação tem uma graduação. Você vota em primeiro, você vota em segundo, você vota em terceiro. Não vou dizer que foi um roubo, mas sim um dano moral a um ser humano. Meu Deus, que coisa dramática, né? Para dizer algo assim, ele precisa estar muito certo, né? Precisa ter prova, né? De quem votou em quem, por que que votou, foi comprado o jornalista. Bom, e vocês se lembram que no ano passado rolou a mesma confusão na Bola de Ouro por causa do Vini Júnior? Quem ganhou foi o Rodri. E o Vini ficou em segundo, acho. Mas o Vini não ganhou. E aí a grita foi geral. Como é que o Vini Júnior não ganha? Isso aí isso aí é racismo, eu lembro. Isso aí é racismo. É, e o Rodri ganhou. Não acho que era o Rodri que tinha que ter ganho. Acho que era o Vini Júnior. Mas é, você dizer que é racismo, que foi por isso, você precisa ter muita certeza, né? 100 jornalistas do mundo inteiro votam nessas eleições do Bola de Ouro, que é patrocinada pela France Football, a revista da França. Então é duro você dizer que houve isso e aquilo, que foi roubo, né? Calma, papai do Lamine. E eu espero que o Lamine Yamal não saia do rumo, sabe? Enlouqueça com a grana, com a fama, eu sou, cara, eu sou tal. Jogos do fim de semana do Brasileirão. Neste sábado, Fortaleza Esporte às 4 da tarde, Juventude Internacional às 6h30. Olha, cara, o Inter vai até Caxias do Sul e corre risco de tomar mais uma. Vasco e Cruzeiro, que já decidiram um campeonato brasileiro em 1974. O Cruzeiro foi roubado na época. Vasco e Cruzeiro às 6h30, aqui no Rio de Janeiro, lá no Rio de Janeiro. E às 9 da noite, Atlético Mineiro e Mirassol. Cuidado, Galo.
Domingo, Grêmio e Vitória às 11 horas da manhã, jogo lá no Rio Grande do Sul. Fluminense e Botafogo no Maracanã, às 4 da tarde. Também às 4, Bahia e Palmeiras na Fonte Nova. Às 6h30, Bragantino e Santos, cuidado, peixe, em Bragança Paulista. E no Itaquerão, Corinthians e Flamengo, domingo às 8h30 da noite. Tá bom? É isso. Então, um abraço para vocês. A gente volta na segunda-feira. Tchau.